essa nossa parede, tá? E aqui a gente manteve esses 3 níveis de janela, que são o quê? Eu sou o arquiteto Matheus Chuca e vou mostrar para vocês todo esse projeto aqui que já passou de 900 metros quadrados de área construída, tá bom? A gente está falando de adega, a gente tem lavabo, a gente tem home theater, a gente tem sala integrada com churrasqueira, forno de pizza, piscina, sauna, quadra de tênis, academia. Então, assim, é um projeto completo que a gente trabalhou aqui, estamos há muito tempo aqui e está num momento muito especial da obra, que é quase a entrega. Então, a gente vai mostrar todos os detalhes aqui para vocês. Mais um dia aqui de obra, a galera já está na etapa de finalização, então, se vocês forem reparar, o pessoal está bem ali na fachada. A gente está fazendo o quê? Um acabamento tanto de todos os muros aqui, muros laterais, então se você for ver bem, que está todo sendo rebocado esse muro aqui, e eles estão fazendo esse fechamento aqui da obra. A gente está numa etapa final aqui, tá? Chácara, vamos mostrar para vocês essa etapa que está a obra, quase que concluída. Já está na pintura, o pessoal fazendo os arremates ali da fachada, rebocando todo esse muro lateral aqui, que é um muro imenso. Ali é a nossa garagem e acesso principal, então a gente tem uma porta bem bonita ali, eu já levo vocês lá para dar uma olhada nessa perspectiva também. E aqui é basicamente a nossa área gourmet, tá? Aqui é uma sala um espaço um pouco mais setorizado da área gourmet, mas acho legal, a gente coloca umas poltronas aqui, fica uma antessala bem bacana. E seguindo para cá, toda essa janela aqui que a gente está vendo, ela abre tudo, então vai ficar uma coisa bem assim integrada, conectada com o interno. Foi algo que a gente quis trazer para cá, inclusive na época tinha um pilar aqui que travava tudo na época do projeto, então a gente arrancou esse pilar fora, então a gente teve que fazer um engastamento das vigas em outros apoios, mas acho que ficou tipo um resultado bem legal. Aqui a gente valorizou a altura do pé direito, se você for reparar, a gente tem alguns níveis diferentes, tá? Ali a gente tem a mesma altura de pé direito da garagem, a gente está com 3,45 ali. Logo agora, nesse plano que a gente está vendo, a gente tem 4,20 metros. Então já dá uma diferença legal, e uma coisa que a gente bateu na tecla aqui, que foi esse intervalo, né, entre as vigas, que acho que traz essa leveza para a estrutura, que acho que fica uma coisa muito mais interessante, mais conectada. Os pilares nossos foram revestidos de travertino romano nacional, então é uma peça muito bonita, uma pedra brasileira e que traz essa característica aqui. Então a gente pediu acetinado, a gente não quis o acabamento polido, a gente abomina esse acabamento polido. Vocês vão ver lá dentro, algumas bancadas também já foram instaladas. A gente utilizou bastante do granito Itaúnas, cara. Então é uma opção bacana, resistente, tem um custo-benefício legal, e o acabamento a gente escolheu ele escovado para trazer essa naturalidade para o projeto, que é uma coisa presente aqui. Vamos dar uma olhada agora aqui na nossa entrada. Turma, aqui é o nosso acesso principal aqui de pedestres, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem um acesso toda a volta da casa, a gente tem um corredor, então ela é livre, sabe? Isso é bacana porque respira, a gente não trava nenhuma corrente de ar, então é uma coisa assim bem saudável ali, salubre para o projeto. E aqui vocês podem ver a nossa porta principal, tá? Não sei se a gente vai conseguir abrir. Trancado, não tem problema. Aqui a gente colocou uma fechadurinha digital. E colocamos 2 vidros fixos, tá? Um aqui, outro aqui, que faz o quê? Faz com que a gente tenha o acesso visual, não fica uma passagem, a gente setoriza a entrada só para cá. E ali a gente tem a passagem aberta, a gente consegue abrir, a gente consegue fechar, então fica uma coisa mais vamos dizer assim, mais flexível para os acessos. Mas aqui a gente resolveu direcionar a entrada aqui e acho que ficou bem legal. A altura do pé direito gostamos bastante, ficou bem bacana. E vocês foram reparar, cara, que a gente tem essa combinação, né, do granito travertino nacional, que a gente falou, com a pedra natural, cara. Isso aí é uma resina que o pessoal coloca. O Matheus é um rapaz ali que está aplicando. Eu vou até mostrar depois para vocês como que é essa aplicação. E é isso. Turma, vamos dar uma volta aqui ao torno da casa, como a gente falou. Ó, que legal, a gente tem alguns espaços que a gente consegue colocar uma cadeira aqui, a gente consegue colocar uma rede para ser uma coisa um pouco mais reservada, né, do todo. Às vezes você quer um momentinho seu. Aqui foi um lugar muito legal, cara. A gente vai mostrar aqui, a gente vai ter o armário. Aqui a gente tem um pergolado. Ficou, cara, especial esse canto que é no nosso corredor. E aqui, turma, ó, nosso corredor técnico. Acho
que é importante vocês verem também. Aqui a gente tem suíte 1, suíte principal, depois suíte 2, suíte 3, suíte 4, tá? Olha que legal que ficou aqui. Esse corredor técnico aqui lateral, ó, todo organizado, todo do jeito. Aqui a nossa área de serviço. E a gente vai sair lá na sauna, tá? Vamos dar essa volta aqui. Que bacana. Então aqui a nossa sauna. Será que tá trancado? Oh, beleza, tá aberto. Facilitou pra gente. Tá bacana? Seguinte, aqui é a nossa sauna, tá? Olha que legal, cara. Aqui ficou uma coisa mais alta mesmo. A gente vai colocar a portinha de direitinho, vai fechar. E a gente tá faltando fazer os bancos ali também para ficar uma coisa mais legal. Mas olha que visual, cara. Tanto para a área da piscina, quanto também para essa área externa como um todo. Aqui a gente teve essa necessidade de fazer essa escada, tá? Por conta do vestiário que a gente colocou aqui embaixo. A gente falou que isso aqui acaba sendo vestiário para piscina, mas não. Aqui é um banheiro com a sauna, tá? Então exclusivo aqui. E lá embaixo a gente vai ter esses vestiários que vai atender tanto assim no caso de uma festa, em todo esse sentido, porque ali a gente tem um lavabo, temos também um banheirinho externo, mas cara, quando você lota muito isso daqui, né, cara, você pode fazer festas de 50 até 80 pessoas. Então acaba tendo essa necessidade de mais banheiros, tá? E esse vestiário, cara, foi legal que a gente consegue alimentar tanto a galera da quadra de tênis, quanto também o pessoal aqui da piscina. Aqui a gente tem uma piscina que a gente fez inteiramente nova. A placa, as pastilhas que a gente utilizou foram de 20 por 20 da Atlas, da Fiji, né? Modelo Fiji. Então dá esse efeito assim, bem bacana. Gostei muito dessa proporção que a gente criou aqui. E seguindo aqui, né, rapaziada, olha que legal. A altura do nosso pé direito aqui. Acho que ficou bem imponente. E com o forro, cara, acho que traz um pouco de aconchego, mesmo com o pé direito tão grande, né, que acaba, você fala, cara, como é que se aquece, né, como que fica uma casa aqui dentro. Quando a gente trabalha com o forro ripado, ele diminui drasticamente essa altura, ele dá uma sensação de aconchego muito melhor, tá joia? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de cada vídeo que a gente posta chegar até você. Deixe seu like para que assim a plataforma entende que você está gostando desse conteúdo e acaba entregando para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente está falando na nossa sala de jantar toda integrada. A gente tem ali sala de estar, a gente tem uma garagem aqui atrás, então assim, são muitos acessos, é uma casa que permeia muito com o restante aqui do terreno e a gente gostou muito, a gente tem muita coisa para mostrar para vocês. Aqui o nosso corredor dos quartos, todos já bem pintadinho, tudo no jeito, olha que bacana. Então a gente tem a nossa janela e a gente consegue ver a sobreposição dos telhados, né, que a gente manteve, tá bom? Agora vamos para esse pedaço aqui, que é o closet que a gente acabou fazendo. Olha que lindo, rapaziada. Tá? A gente não tá ainda com a marcenaria, mas olha que legal que ficou esse espaço. Então assim, turma, aqui a gente tem uma janela que a gente ainda tem, ó, a gente consegue abrir, a gente tem acesso, a gente tem uma circulação de ar bem bacana. E aqui a gente acabou fazendo o que? A gente encolheu um pouco a sala do nosso home e aproveitou para criar esse espaço para ter um roupeiro aqui bem legal, tá? E para a gente não perder esse pé direito, que a gente, putz, gostou tanto, né? Insistiu tanto em mantê-lo, a gente fez como uma solução fazer um pergolado aqui de vidro, tá? O acesso realmente não é muito fácil, mas você põe uma escadinha aqui, você sobe em cima dessa laje, faz a limpeza e fica tudo certo, tá? Então, foi uma solução bacana que a gente teve para cá. Tá um pouco sujinho ainda, né? Porque não tá entregue final, mas a gente gostou muito. Turma, aqui como a gente falou, né? O nosso corredor. Então, o que acontece? Nosso pé direito lá do salão, ele vem para cá, tá? Então, ele encontra com essa nossa laje aqui. Ele é engastado, inclusive, todo em cima dessa nossa parede, tá? E aqui a gente manteve esses 3 níveis de janela, que são o quê? É uma viga que segura aqui a nossa estrutura da casa. A segunda, ela segura a área gourmet. E a terceira janela ali pra gente continuar vendo ali. Aqui é a nossa porta que dá para a área de fora, tá? Então, daqui para lá a gente está falando
suíte número 1, suíte principal e suíte número 2, tá? Lá fora a gente tem a 3, 4 e 5, 6, tá? Ficou meio confuso, mas é isso daí, rapaziada. Ó, suíte 1, no caso a gente falou 3, mas olha que beleza. Tudo no jeito, as bancadas instaladas, a gente tem nicho, tá? E foi uma pegada bem básica, tá, turma? Bem clean, mas óbvio, tudo de qualidade, tudo de primeira, mas com uma composição que a gente falou. Então o piso se estendeu para a casa toda, aqui a gente tem nosso closet, aqui nossa bancada, olha que coisa linda, a gente escolheu o verde aqui, tá? Já utilizamos em outros projetos também. Bom, seguindo aqui, a outra suíte, a gente falou ali o espacinho para colocar nosso guarda-roupa, e aqui a gente tem outro banheiro também, tá? Com 2 piazinhas, infra de ar-condicionado já todas passadas, e aqui a gente sai na cozinha. Aqui, ó, a gente não tá vendo bancada porque vai ser a nossa parte de torre quente, vai ser geladeira, tá? Então a gente tem um projeto de marcenaria todo bem definidinho já, então ficou uma cozinha bem espaçosa. Aqui a gente colocou, abusou, né, dos armários, tá faltando um puxadorzinho. A gente tem uma pia para cá, outra pia pro lado de fora. Aqui vai ter bastante gavetas, uma pia na zona principal aqui, que a gente coloca uma torneira bem bacana, que legal, tá? E a sobreposição tá um pouco assim, ó, tá vendo, ó? Então ela é como se ela tivesse realmente encaixado uma pedra na outra. Essa que foi a ideia nossa. A gente gostou. Isso é uma base bem sólida, tá? Como a gente está vendo desse lado, a gente não vai conseguir ver porque ainda tem a marcenaria. Mas toda essa ilha aqui, era como se fosse uma base bem sólida, assim, uma pedra bruta pesada. Essa que foi a ideia. Seguindo aqui, a gente tem esse... A gente consegue ver claramente a inclinação, né, do nosso telhado. Então, ó que bacana, que efeito legal, né? Que dá todo esse telhadão, essa janela aparente aí. Só dá um BOzinho e o passarinho, tadinho. O passarinho tá perdido ali. Mas, cara, a gente só tá admirando mesmo o projeto, cara. É uma coisa que a gente fez, a gente tá orgulhoso do resultado. As escolhas foram muito bem feitas, escolhas bem assertivas, muito estudo, muito planejamento. E, graças a Deus, colhendo um resultado bem bacana. Bom, turma, isso aqui a gente já mostrou legal, né? Agora, bom, esse ângulo aqui é um ângulo legal que a gente ainda não explorou, mas a gente tá vendo da casa pro fundo aqui, né? Que é toda essa área ali que a gente vê a quadra de tênis, a gente vê piscina, a gente tem toda essa área de lazer aqui, tá? Pra gente aproveitar. E, cara, é muito interessante. Hoje a gente tem essa situação, né? Que tá tudo muito plano, mas até, cara, um ano e meio atrás, essa obra, a gente tinha um desnível muito grande que a gente consegue ver, né, na própria rua ali que ela segue. Mas a gente resolveu, né, foi uma decisão do cliente, inclusive, a gente em conjunto, né, falou, cara, vamos fazer um plano só aqui, acho que vai valer a pena, a gente vai ter uma continuidade, vai ter um salão bem maior ali, e foi o que a gente fez. Então a gente ampliou ali até onde deu, inclusive fez um ângulo ali que eu não gostei, por mim a gente faria um quadradinho mesmo, mas tudo bem, tá feito, isso aqui acaba que passa batido no nosso projeto. E a gente tem esse guarda-corpo que ficou bem legal, né? Ele fica bem mimetizado, a gente não acaba aqui não vendo ele, né? Ele não atrapalha a nossa vista. Então, estamos bem contentes com esse trabalho aqui. E é isso. Aqui a gente tem um acesso para os nossos vestiários ali embaixo, como a gente já falou. A gente também utilizou da estrutura metálica para compor aqui, conversar com todo o nosso projeto. É isso, rapaziada, o que vocês acharam? Comentem aí, se inscreva no nosso canal, porque a gente, como a gente falou, a gente está batalhando aqui para fazer um conteúdo bem legal para vocês. E é isso, turma. Também comentem suas dúvidas, o que vocês têm achado desses nossos vídeos, se você gosta de uma casa como essa. Então, rapaziada, esse foi o nosso vídeo de hoje. Acho que deu para mostrar bastante coisa, que etapa que está essa obra. No próximo vídeo já vai estar mais adiantado também. A gente está quase finalizando a aplicação ali da nossa pedra natural, né? Que é uma pintura que a gente escolheu, que fica uma coisa muito viva, muito legal. A gente está rebocando, a gente está finalizando ali a parte da fachada, né? Do portão interno. E a gente está guardando alguns pontinhos, que são alguns materiais que a gente precisa instalar ali para fazer um acabamentinho nota 10. E é isso, rapaziada. Valeu,
se inscreva, curte, comenta, compartilha, que a gente tem muita coisa ainda para mostrar para vocês.